Olá, eu sou Alexandre Medeiros e esse é o JC Entrevistas, nosso ponto de encontro, local de conteúdo expandido do nosso Jornal da Cidade, onde você sempre encontra uma entrevista completa, uma conversa com a personalidade do mundo da política, da cultura, da economia aqui da nossa cidade. E hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o prefeito de Fortaleza, José Sarto. Hoje, no dia que nós estamos gravando essa entrevista, é aniversário de Fortaleza, por isso nós vamos falar sobre os avanços e desafios da nossa capital. Prefeito, seja bem-vindo aos estúdios do Grupo Cidade. Obrigado, Alexandre. É um prazer retornar aqui, exatamente no aniversário de Fortaleza. Aproveitar já, desejar para Fortaleza e todos os fortalezenses um belíssimo aniversário que eu tenho certeza que será. Prefeito, então, hoje, dia do aniversário de Fortaleza, o que nós podemos falar de avanços nesses últimos meses, né? 1 ano e 3 meses da sua gestão à frente da nossa cidade? Bom, na verdade a gente tem procurado, paralelamente à pandemia, manter e elevar o nível de investimento de obras. Fortaleza, por exemplo, é primeiro PIB do Nordeste, das capitais nordestinas. Nós temos o maior investimento em valores nominais, é 1,2 bilhão de reais. Nós temos hoje, ontem, por exemplo, eu entreguei mais um equipamento fantástico, belíssimo, a Rede Cuca, o Cuca lá do Planalto Pici. É o 5º Cuca que pertence a essa rede que faz da política pública de Fortaleza a capital que mais investe na juventude. Nós temos aqui avançado também na área de urbanismo, de paisagismo. O Parque Raquel de Queiroz está belíssimo. O parque gastronômico lá da Sabiaguaba está belíssimo. O Parque Aloysio Lochaider, lá do antigo IPPO, em parceria com o governo do estado, está belíssimo. Fortaleza está cada vez mais aconchegante, muitos espaços, o espaço da Cidade da Criança. Outro espaço fantástico que nós entregamos para a Prefeitura de Fortaleza. Nesse 1 ano e 3 meses, Alexandre, nós já entregamos 24 areninhas, equipamentos fantásticos, que não são apenas equipamento de esporte, mas é um equipamento de inclusão social, porque no entorno da areninha se desenvolve uma microeconomia, a gente repavimenta, requalifica as ruas, enfim, entregamos 13 centros de educação infantil com berçário, que é compromisso nosso de campanha, entregamos 2 escolas de tempo integral, entregamos a pavimentação lá do Planalto Vitória, que é uma poligonal extremamente grande, periférica, lá no Candezinho, toda feita no intertravado, né? São 65 ruas que foram entregues e nós vamos entregar 950 ruas, todas na periferia da cidade de Fortaleza. Prefeito, o senhor é sucessor do prefeito Roberto Cláudio, um prefeito que deixou suas marcas aqui na capital, um prefeito que encerrou o mandato de forma muito positiva, muito bem avaliado pela população, uma pessoa de carisma e de fala também muito fácil. O senhor acredita que ser sucessor do prefeito Roberto Cláudio é um desafio e pode ser, inclusive, um dos motivos de, no início da sua gestão, a gente ter pesquisas em que a população de Fortaleza não avalia tão bem? Olha, suceder a um gestor como o Roberto sempre será uma dificuldade enorme. Como suceder o Camilo também deverá ser aí um desafio hercúleo. Mas a gente aprende com o tempo, né, que as coisas acontecem no seu devido momento. E eu esqueci de lhe dizer, Alexandre, por exemplo, nós vamos fazer o maior concurso para a educação da história de Fortaleza, 2.000 vagas. E tudo isso eu vou aprendendo com a gestão positiva que teve o Roberto, as experiências positivas que ele fez, vou assimilá-las, vou implantar novas metodologias ou novas ideias, e é assim que se faz um grupo que hoje, liderados pelo Camilo, ex-governador Camilo Santana, que saiu com a maior aprovação dos governadores do Brasil, o prefeito Roberto Cláudio, o maior prefeito da história de Fortaleza. Nós temos um grupo aqui no Ceará que eu não gosto de usar muito essa palavra não, que é um case, que é um caso de sucesso para o Brasil todo. O Ceará é referência na educação,
O Ceará é referência na gestão fiscal. Fortaleza é o primeiro PIB do Nordeste. É a capital que mais investe em obras públicas. É a capital que mais tem política de inclusão social e política para a juventude. Então, nós temos um grupo político que é um grupo extremamente comprometido com o projeto de desenvolver o Ceará. E esse, certamente, é um grande desafio. Suceder ao Roberto, suceder ao Camilo, é um grande desafio. Também um dos grandes desafios, não só de Fortaleza, mas de qualquer grande capital, é manter o que é feito. A gente percebe que existem grandes obras, que existem grandes melhorias urbanas na nossa cidade, mas que muitas vezes, ao longo do tempo, não há devida manutenção e esses equipamentos vão se deteriorando. Daqui a pouco é preciso fazer tudo de novo. O senhor tem algum projeto nessa área de tentar melhorar essa manutenção dos nossos equipamentos para que não seja necessário sempre fazer e refazer e fazer de novo? Alexandre, você me deu a oportunidade de falar sobre um tema que é importante, que é exatamente esse sentimento de pertencer ao local. Parque Raquel de Queiroz, por exemplo, nós inauguramos recentemente houve uma depredação de algumas lixeiras lá. Nós já recolocamos, mas a própria população está fiscalizando, está educando as pessoas. E eu acho que esse é um processo pedagógico de ensinar ou conviver com o sentimento de pertencer a alguma coisa. Se é meu, eu não vou estragar. Então, Fortaleza tem hoje diversos espaços que estão sendo... Eu, por exemplo, estou entregando amanhã o Parque do Passaré. Entregamos o Parque Raquel de Queiroz, o Parque Dona Luiz Loscheider, o Parque da Sabiaguaba. Isso só falar em parque urbano, afora o Adair Barreto, afora o Parque do Cocó, afora toda uma infraestrutura que está sendo feita. E é o sentimento de pertencer ao local que vai fazer com que a população cuide, Zé, porque a obra é para você, quem tem que cuidar é a população. Localmente, PT e PDT andam juntos, não de hoje, mas nacionalmente existem aí as diferenças, inclusive cada qual com seu candidato à presidência da República. Como isso é administrado aqui no cenário local, em Fortaleza, no estado do Ceará, essas diferenças, PT e PDT, todo mundo se dá bem? Olha, Alexandre, é com muita maturidade. O governador, por exemplo, Camilo é do PT, o maior governador aqui da história do Ceará, bem avaliado, e a gente aprendeu a conviver com essa divergência do programa nacional. Nós temos uma candidatura, um projeto nacional que tem claras, eu diria, repercussões aqui em Fortaleza e no Ceará. Nós temos o que mostrar. Nós temos a experiência exitosa do governador Cid, do governador Camilo, a experiência exitosa do prefeito Roberto Cláudio. Divergimos com relação ao plano nacional porque entendemos que o PT fez um governo que foi bom em determinado momento, mas que tem seus erros, equívocos, que precisam ser reconhecidos. Enquanto houver essa mitificação de pessoas assim, que estão acima ou que pensam estar acima do bem e do mal, isso é um desserviço para a política, porque ninguém está acima do bem e do mal. Todo mundo, toda pessoa tem uma contradição, um equívoco e precisa reconhecer. Você falava há pouco na questão da pesquisa. Eu recebo com muita humildade. Se eu ficar aqui procurando desculpa todo tempo, dizer, não, a pandemia. Não, tinha pandemia e paralelamente à pandemia, a gente continuou trabalhando. E se a população está criticando, é porque certamente eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que chamar minha equipe com muita humildade, reconhecer que a gente precisa evoluir, onde é que a gente poderia ter caminhado mais que não caminhou, ter feito mais que não fez. Eu diria, essa é a postura de quem realmente tem compromisso popular. Existem conversas adiantadas, né, de qual seria o candidato à sucessão do Camilo Santana, no caso da Isolda Sela, que é quem está à frente do governo agora. Existem aí 4 nomes, mas existe ainda uma ala do PT que não concorda muito com isso. Essa ala tem voz dentro desse grupo político, principalmente essa ala ligada a Luiziane Lins? Onde é que ela fica dentro dessa história, desse debate, na escolha de um nome para a sucessão do Camilo?
Olha, evidentemente que tem voz, né? Eu acho que é importante que a gente possa escutar todas as vozes, mas nós temos que escutar mesmo a voz do povo, né? Esse projeto de Ceará está dando certo? O Ceará está bem? Pode melhorar? Pode, mas com quem melhorar? Que projeto traduz uma melhor escola para o seu filho? Que projeto representa uma saúde mais perto de você? Que projeto significa incluir você socialmente? Que projeto significa mais união, agregar? A crítica sempre haverá a um ou outro projeto, mas é importante que a gente tenha no vetor resultante um projeto que continue fazendo com que o Ceará brilhe, com que o Ceará melhore na educação, com que o Ceará melhore na gestão fiscal, que nós, em que pese sermos um PIB de 2%, nós temos 4% da população e somos aí exemplo de políticas públicas. Por exemplo, com relação ao grupo político, o governador era do PT, eu sou do PDT. Aqui não é feudo de partido A, B ou C. Aqui quem define é o projeto e o compromisso que tem a pessoa que é escolhida dentro do partido e dos partidos de representar esse projeto. Uma das grandes preocupações, queixas e problemas que afetam o dia a dia da população é justamente o transporte público. É algo que está ali todos os dias, as pessoas estão vivenciando isso, estão pagando a passagem, muitas vezes não estão se sentindo confortáveis dentro desse transporte público. O que fazer para melhorar o dia a dia dessa população que se desloca todos os dias e que ainda muitas vezes chega no terminal, encontra um ônibus lotado, tem dificuldade de pegar ônibus? Existem projetos para melhorar o nosso transporte urbano? A gente recebeu recentemente o primeiro estudo Origem e Destino de Fortaleza. Nós vamos fazer um grande debate sobre a modalidade de transporte público, porque o transporte público está em crise no Brasil todo, né? O Brasil, ele optou por um modelo rodoviário ao invés de ferroviário nos anos do Juscelino Kubitschek. Por exemplo, era para termos já um metrô de Fortaleza. Transporte de massa, de público, de grande quantidade, deveria ser ferroviário. Infelizmente, nós estamos pagando o preço por uma decisão que foi tomada nos anos 1950. Mas o transporte público aqui de Fortaleza, você vê, nós passamos 3 anos sem aumentar a tarifa, e a tarifa hoje é uma das mais baratas do Brasil, com um bilhete único que interliga diversos modais aqui e oferece durante 2 horas aqui o bilhete único, você possa se deslocar para qualquer local da cidade de Fortaleza. Então, a ideia é discutir com a população e tentar melhorar naquilo que o empresário estava passando aí uma dificuldade com a diminuição da quantidade de passageiros transportados na pandemia. Caiu pela metade. É uma equação meio difícil de se controlar. Claro, e isso, Alexandre, nós, governo e prefeitura, injetamos nesse sistema de transporte público 72 milhões esse ano, 36 milhões da prefeitura e 36 milhões do governo do estado para dar um serviço de qualidade à população. Em relação à saúde básica, a gente sabe que é fundamental ter essa atenção básica para a população, que vai evitar que essas pessoas necessitem da saúde secundária e até da saúde terciária. Quais são os projetos que o senhor tem, os investimentos que devem ser feitos para ampliar e oferecer um serviço, uma atenção primária melhor para a nossa população? Bom, agora eu diria, o arrefecimento da pandemia, né, os números, graças a Deus, melhoraram, as demandas reprimidas estão aparecendo. Por exemplo, nós temos muita gente que está esperando fazer uma cirurgia, o que a gente chama de cirurgia eletiva, que é aquela cirurgia que não tem urgência nem emergência, que significa que tem que operar logo. Por exemplo, apendicite, você tem que operar logo. Um parto abdominal, a mulher tem que operar logo. Mas outras cirurgias, elas são planejáveis. Isso aí é o que se chama de cirurgia eletiva. Nós vamos abordar nas próximas semanas, aí já tem um programa de fazer uma redução dessa demanda que está reprimida por 2 anos. Muita gente não ia para o hospital com medo de pegar o Covid, né? Tinha indicação de fazer uma cirurgia, mas não podia porque
era a recomendação do Ministério da Saúde. Então, a gente vai abordar primeiro essa etapa, fazer a consulta prontuário eletrônico e também a questão dos exames de especialidades que há uma demanda reprimida, por exemplo, para fazer uma tomografia, uma ressonância. É a abordagem que nós vamos ter nas próximas semanas. Vai ser alguma espécie de um mutirão mesmo? Mutirão, chamar a população. Chamar a população, fazer o mutirão e outra. Mutirão que não é só um mês. A gente vai fazer isso até equalizar essa demanda, que ela volte a termos pré-pandemia. Prefeito, para finalizar, chovendo bastante em Fortaleza, algo até atípico, né? Ultrapassando aí os números dos períodos chuvosos dos últimos anos, e é inevitável a população se deparar com os tais dos buracos nas ruas de Fortaleza. Quais devem ser as ações que a Prefeitura está desenvolvendo ou deve desenvolver ao longo das próximas semanas para tentar resolver, pelo menos parcialmente, essa situação dos buracos? Bom, na verdade, como você colocou, Alexandre, 40 dias seguidos de chuva, né? Fortaleza nunca tinha tido essa média histórica, mas em que pese tudo isso, nós temos uma operação chamada Operação Tapa Buraco em andamento e nós já estamos programando para, assim que termine a quadra chuvosa, que há uma previsão da segunda quinzena de maio, nós fazemos uma força-tarefa para recuperar toda a malha viária de Fortaleza, a começar na segunda quinzena de maio e a se estender por todo o mês de junho, julho, agosto. Vamos recuperar toda a malha viária de Fortaleza. Tá ok, então. Muitíssimo obrigado, prefeito José Sarto, que esteve aqui presente nos nossos estúdios, nos estúdios do JC Entrevistas. Sempre um prazer recebê-lo aqui no Grupo Cidade de Comunicação. Eu que agradeço o convite por estar aqui. Esse foi o JC Entrevistas de hoje. Para continuar sempre atualizado sobre tudo que acontece aqui no canal do GC+, se inscreva, acione as notificações. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.